Olá, boa noite. Agora 6h52. Prefeitura de Taubaté abre licitação para terceirizar o serviço de coleta de lixo da cidade. Porém, um grande problema que já dura 5 anos e que já levou dos cofres públicos mais de 60 milhões de reais deve continuar. Não está previsto pela empresa licitada tratar e utilizar o aterro da cidade, interditado desde 2009. Segundo ambientalistas, uma verdadeira bomba relógio contra o meio ambiente. Veja. Por dia, 305 toneladas de lixo doméstico são geradas em Taubaté. Já a construção civil e o entulho recolhido das áreas públicas somam mais de 600 toneladas. Resíduos que passarão a ser gerenciados por uma nova empresa. A prefeitura já abriu a concorrência pública. A ideia é que essa empresa passe a ser a SPE, que a gente chama, uma sociedade para fins específicos, e ela passa a fazer toda a atividade de limpeza urbana, desde a varrição até a destinação final do resíduo da coleta domiciliar, do lixo hospitalar, do resíduo da construção civil, criando a oportunidade para o município de gerar subprodutos que ela pode transferir para o município para utilizar em obras, como da construção civil, e também recursos que irão vir para o município também, que irão abater o valor da tarifa futuramente. A contratação vai ser por uma parceria público-privada, em que o município dá a concessão e a empresa cobra pela prestação do serviço. Vence a que pedir o menor valor. Segundo o secretário, novas tecnologias deverão ser adotadas para diminuir o volume e transformar o lixo em fonte de energia. O projeto ele não dá uma definição específica de qual é o modelo de redução de massa. A gente pode usar um sistema de queima, através de plasma, por exemplo, para gerar energia. A gente pode usar um sistema biológico para fazer gás, que você pode usar também para frota e também para gerar energia. Você pode gerar vapor, dependendo da situação, se tiver alguma empresa interessada, porque você tem que ter alguém que utilize o vapor na cadeia produtiva. Então, essas fontes passam a ser fontes e receitas que vão trazer para o município, no decorrer dos investimentos feitos, uma diminuição de gastos para o município. A concorrência termina em julho e as operações devem começar em outubro. A concorrência pública não prevê a recuperação do aterro sanitário de Taubaté. Este local foi interditado em 2009 por uma série de irregularidades, como, por exemplo, a disposição inadequada dos resíduos e também vazamento de chorume. Desde então, a prefeitura paga por mês cerca de R$1 milhão para transportar e tratar o lixo doméstico da cidade em um aterro particular em Tremembé. A interdição foi feita na época pelo secretário estadual do Meio Ambiente, Chico Graziano, que veio pessoalmente ao lixão. Em quase 5 anos fechado, o município já pagou cerca de R$60 milhões para exportar o lixo. Mas a prefeitura afirma que com o novo modelo, o custo vai diminuir. Para este ambientalista, o aterro é uma bomba relógio que, se for abandonada, pode colocar em risco a saúde da população. Qualquer lixão que foi interditado e não seja conduzido adequadamente, você tem risco sim de churume atingir o lençol freático, e contaminar os aquíferos. E, geralmente os gases que são emitidos que estão enterrados nesse lixão, esses gases geralmente são queimados e vão para a atmosfera como CO2 e água, após a queima. Quer dizer, tem que ter uma atenção especial mesmo. Sim, tem que ter uma atenção especial, porque senão você vai ter um passivo ali, sem controle. Um plano de encerramento do aterro já foi apresentado à CETESB, mas as medidas não foram aceitas pela Agência Ambiental do Estado. Tem falhas na concepção do plano, faltam resultados de análises, confirmar resultados de análise em pontos específicos. Então, a CETESB já pela segunda vez exigiu que fosse refeito esse plano. Então, ela tem que apresentar isso até o final desse ano. A área tem um potencial de poluição muito grande. O lixo foi colocado ali por mais de 40 anos. Então, quando a CETESB interditou, em agosto de 2009, foi uma interdição definitiva, não foi embargo. Em Aparecida, uma operação da Polícia Rodoviária Federal flagra a ação de traficantes em uma casa noturna da cidade. 46 menores foram apreendidos. Eles usavam drogas e bebidas alcoólicas. O dono do local e mais 6 pessoas foram presas sem direito à fiança. O Ministério Público e a Polícia Civil também investigam o caso. 50 pinos de cocaína foram encontrados em uso pelos menores de idade, que depois de prestarem depoimento, foram encaminhados aos pais.
A operação reuniu mais de 35 policiais rodoviários federais. Alguns entraram sem fardas para identificar os traficantes. A denúncia de que na casa noturna havia comércio livre de drogas e pessoas armadas, além da presença de menores de idade, já era investigada pelo Ministério Público. O flagrante no local, que fica nesta avenida, um dos principais acessos à cidade, aconteceu às 2 da madrugada desta segunda-feira. Juntamente com o Ministério Público e com ordem judicial de entrada, foi verificado e constatado aquelas pessoas que estavam cometendo os crimes, né? Então a gente teve várias pessoas identificadas com o crime de tráfico de drogas, teve uma pessoa armada, identificada com a arma, e mais uma arma que não teve o dono. E constatado que vários menores estavam no local ali, ingerindo bebida, fazendo uso de entorpecente. Este segurança, que prefere não mostrar o rosto, trabalhava na casa noturna. O serviço era feito por uma empresa terceirizada. É complicado, porque se você for pegar a fundo, você arruma problema com vagabundo. E a gente vem ali para a gente veio fazer um freelance e para ir embora para casa. Tem hora que você tem que ficar aí lá correndo, porque senão os caras dão tiro, tacam pedra na madrugada. Você vir trabalhar para você perder a vida por pouca coisa, não está compensando, não. 46 menores foram apreendidos aqui na casa noturna consumindo álcool e drogas. Eles só foram liberados após a presença dos pais. O Conselho Tutelar acompanha o caso. Esses adolescentes agora vão ser encaminhados para promotoria de justiça, né? E por parte do Conselho Tutelar vai ser encaminhado para tratamento psicológico, juntamente com a família. E adolescentes aterrorizaram passageiros da linha Santa Teresa-Gurilândia da ABC Transportes de Taubaté. O caso aconteceu na última sexta-feira. Segundo a polícia, o grupo fazia uso de entorpecente dentro do ônibus. Imagens feitas por um celular mostram o momento em que um dos jovens pula do veículo ainda em movimento após o motorista do ônibus alertar que sairia do itinerário para uma base próxima da PM. A ABC e a Prefeitura informaram que colaboram com as investigações. Após quase 3 semanas de espera, finalmente os familiares do engenheiro que morreu na Inglaterra puderam prestar as últimas homenagens. O corpo de Paulo Henrique Dias Júnior foi sepultado neste domingo em Caçapava, mas as causas da morte ainda são desconhecidas. O corpo do pesquisador chegou ao velório de Caçapava às 2 da tarde deste domingo. Familiares e amigos aguardavam vestidos com uma camiseta com a foto de Paulo Henrique. Foram 17 dias de espera, desde a confirmação da morte do brasileiro na Inglaterra. Eu estou mais confortado, eu creio que a minha esposa também está difícil aceitar a morte dele, mas pelo fato do corpo estar presente aqui na cidade natal, da onde ele nasceu, a gente está mais confortável. Paulo Henrique Dias Júnior tinha 34 anos e estava na Inglaterra desde o começo de 2014. Ele ganhou uma bolsa para fazer pesquisas no setor de economia na Universidade Essex. O pesquisador morava em um alojamento da instituição de ensino. O corpo foi encontrado na cidade britânica de Colchester no dia 15 de maio. Os motivos da morte ainda não foram esclarecidos e são investigados pelas autoridades do país. Este tio de Paulo viu o corpo assim que chegou em Caçapava e estranhou alguns hematomas. Na cabeça haviam 2 hematomas, coisa que eu perguntei para a mãe dele, ela não tinha visto isso quando ele saiu daqui, né? Isso nos causou uma dúvida do que aconteceu. A polícia inglesa comunicou à família que o inquérito do caso só deve ser concluído em setembro deste ano. Enquanto isso, a causa da morte ainda não foi divulgada. A família também conta com a ajuda do Itamaraty para saber o que aconteceu com o pesquisador. Pelo que realmente aconteceu, ainda exige uma resposta. Eu espero que tenha uma resposta sobre isso aí, o mais breve possível, das autoridades, seja através pelo Itamaraty e do Consulado de Londres. No próximo bloco, vamos falar de saúde. No frio, aumentam os casos de doenças respiratórias. Só em São José dos Campos, os atendimentos subiram 20%. Você sabia que a natação pode ser um aliado na prevenção? E ainda, em Pindamonhangaba, a homeopatia é usada para amenizar os sintomas da dengue. Daqui a pouco, a reportagem completa desse assunto. A gente volta já já, agora às 7h02.